Bom, nesse vídeo eu mostrarei como fazer criptografia e como criptografar dados em um pendrive e também como criar volumes criptografados para o seu computador, usando um programa chamado TrueCrypt. Então, após o download do mesmo, executar ele. Então, aqui temos a tela de instalação, com o termo de licença. Depois de ler, ou se não quiser ler, dá para clicar na caixa aqui para aceitar os termos e clicar no botão Accept. Aqui temos dois tipos de instalação, install e extract. Essa install vai instalar no computador o programa e extract vai extrair para um dispositivo externo, num pendrive, um HD externo. Os dois jeitos dá para fazer no pendrive, então vamos deixar essa instalação no computador. Então clicar em Next. Aqui temos algumas opções gerais para fazer a instalação, o local da instalação e algumas opções aqui. O importante aqui é deixar sempre a última opção selecionada para criar um ponto de restauração no sistema, para caso você queira desinstalar ou dar alguma coisa errada, Então, feito tudo isso aqui, você dá um install. Então, a primeira coisa vai criar o ponto de restauração no sistema, e depois vai começar a extrair os arquivos para instalar na máquina. Pronto, já está começando a extrair os arquivos, já está instalando e a instalação foi terminada. Então, ok. Aqui ele pede se a gente quer visitar o site para ver o site do fabricante para ver um tutorial, Quem quiser ver, fica à vontade. Aqui está o site e finish. Então vamos executar o programa agora. Então tá, essa aqui é a tela principal dele, onde a gente vai concentrar todas as nossas ações. Primeira coisa, vamos ter que criar um volume e vamos colocar esse volume dentro do pendrive para depois montar ele. Como se faz isso? Primeira coisa, clicar nesse botão Create Volume. Então clica aqui. Aqui temos três opções. A primeira para criar um arquivo, um arquivo de disco. Aqui para fazer uma criptografia numa partição que não seja do sistema, como um disco dados ou enfim. E aqui para fazer criptografia na partição do sistema, no caso Windows. Então vamos deixar a primeira opção selecionada e apertar Next. Aqui temos dois tipos do volume, o tipo do volume normal e hidden. Esse hidden seria oculto, mas vamos deixar no standard, que é normal. Aqui vamos selecionar a localização do arquivo, aonde que ele vai ficar salvo, aonde que vamos salvar esse disco, que no caso vai ser o pendrive, a pasta raiz. Lembrando sempre que tem que deixar ele formatado primeiro, no caso o meu já está. Deixa ele formata lá e salva aqui. Aqui tu escreve um nome para o arquivo, que eu vou escrever arquivos. O nome também pode ser de maneira pessoal. Salva. Deixa sempre essa opção selecionada para nunca salvar no histórico. Então após isso, clicar em Next. Agora nós temos os algoritmos de criptografia. Por padrão, e que é melhor, deixar sempre o que o programa já veio, esse modo aqui, AES de criptografia, que tem 256 bits, e esse aqui também, esse algoritmo aqui também. Então só clicar em Next. Aqui nós vamos colocar o tamanho do arquivo, o tamanho que vai ser o disco. Lembrando sempre que o espaço disponível no disco, que no meu pendrive é 2 GB, mas aqui que vai reconhecer apenas 1.8. Então vou botar aqui 1500 MB. Aqui tu tem as opções de giga, mega e kbyte. Então vamos deixar aqui no mega 1500. Para isso clicar em Next. Agora vem uma coisa interessante, que é a senha. Okay? Colocar uma senha no mínimo 20 caracteres, isso que recomenda o programa, mas ele aguenta até 64 caracteres, então é uma senha bem grande. No caso aqui, como é só um teste, vou colocar uma senha pequena, Lucas e Lucas. Aqui tem a opção também para usar um arquivo como uma chave, como uma foto, uma música, mas tu não vai poder modificar nem a foto nem a música, porque daí já vai estragar a chave. Então, melhor fazer isso aqui e clicar em Next. Aqui vem uma mensagem que a senha é muito pequena, se eu vou querer continuar assim, só um teste. Aqui temos opções de formatação, sistema de arquivo FAT e o tamanho do cluster. Aqui temos NTFS, FAT, tamanho do cluster, tamanho do espaço para gravação, deixar default. E aqui tem uma coisa muito importante, que o fabricante pede para você ficar fazendo movimentos aleatórios com o mouse
porque o programa tem uma instrução dentro dele que faz cálculos, né, comparando o eixo X e o eixo Y do mouse no plano cartesiano, e assim gerando essa sequência aqui de números e letras, que vai melhorar, fortalecer a criptografia do disco, né? Então, no mínimo ali ficar uns 30 segundos mexendo assim aleatoriamente o mouse por toda a tela para esse número aqui ficar bem grandão. Após isso, né, clicar aqui em formatar. Então ele vai formatar e vai criar o disco dentro do meu pendrive. Como é um dispositivo USB, né, vai demorar um pouco mais do que fosse fazer isso no disco, no HD real, né? Então vamos esperar a terminar a formatação. Então, como eu havia dito anteriormente, quando você faz isso, criar esse disco, esse arquivo no pendrive, como é um dispositivo USB, a taxa de transferência, a taxa de velocidade vai ser menor, né? Então por isso vai demorar mais. Então já como é 1 GB e pouco, também tem essa questão de demorar. Mas se fosse criar isso no HD mesmo, real da máquina, com certeza, né, o tempo seria bem menor. Então aqui ele está criando o arquivo dentro do disco, que depois vai ser emulado para criar um novo disco, para daí colocar os dados. Então aqui ele deu uma travadinha, mas agora já está quase acabando. Então aqui ele está dando os retoques finais, né, no arquivo, para deixar ele bem certinho, colocando a criptografia. Por isso que demora assim. Então pronto, né? Demorou, mas criou. Finalmente, né? O arquivo foi criado, o volume, né? Foi criado com sucesso. Então tu dá um OK aqui. E após isso você sai. Então tá. O arquivo foi criado. Como que a gente sabe disso? Vemos aqui no Explorer. Vemos aqui no HD, no pendrive. Pronto. O arquivo, aquele arquivinho que eu dei o nome de arquivo, está criado aqui. De 1 GB, de 1 GB e 500 MB. Então esse aqui vai virar um disco daqui a pouco. Então a gente sabe que temos aqui. Então vamos voltar aqui para visualização do programa. Então agora nós vamos criar a parte talvez a mais importante para fazer isso no pendrive, que é você o que? Copiar, o programa vai copiar os arquivos dele para o pendrive, então você vai poder executar ele em qualquer máquina, vai ter criptografia e tal em qualquer máquina, mesmo que a máquina não tenha o ToCrypt instalado nela. Então vamos aqui no menu Tools, clicar em Traveler Disk Setup, clica aqui. Bom, nessa primeira parte aqui nós vamos especificar qual disco que ele vai fazer, que ele vai colocar os arquivos, que no caso é o Wii, né? A Live 2 GB, que é o meu pendrive. Então você clica aqui, essa opção deixa selecionado. Aqui a gente vai colocar Auto Mount to Crypt Volume, que você dá um OK, para ele criar um auto run e já executar. E aqui nós vamos colocar aqui o arquivo, qual que é o arquivo que vai ser montado, qual o volume, que no caso vai ser esse arquivo que vai estar dentro do meu pendrive. Então vem aqui em abrir. Após isso, aqui já está tudo certo as questões, então você vem aqui e dá um create. Ele vai começar a copiar, reparem aqui que ele já está começando a copiar aqui, né? E copiou o auto run, então dá essa mensagem que foi criado com sucesso. Então aqui você vem, dá um OK, close, exit. Então ele criou aqui. Agora, como é que a gente vai saber se isso funciona de verdade? Vem aqui no TrueCrypt, fecha ele e ejeta o pendrive. Vamos ver se funcionou. Ejeta ele com segurança. Estou tirando ele agora. Tirou. Estou colocando novamente. Reparem que aqui ele já mudou totalmente, né? Nem o nome não é mais o mesmo. Ele criou, né, verdadeiramente um pendrive com criptografia. O volume está com criptografia. Então o que a gente faz? Como o Windows 7 vai ser diferente do Windows XP, para você fazer isso, você vai fazer o que? Vai abrir a pasta para exibir os arquivos e vai entrar nessa pastinha aqui que o TrueCrypt criou anteriormente.
e vai executar ToCrypt.exe. Executa. E agora nós vamos selecionar uma unidade aqui, né? Então vamos selecionar o arquivo, né? O arquivo que tem o nome arquivo, para tá emulando ele. Então vemos aqui no ToCrypt, aqui ó, esse aqui é o arquivo que a gente vai executar. Abrir. E agora clicar em montar, que é a parte, digamos, da emulação que eu falei anteriormente. Aqui vem o passo-chave de tudo isso, a senha, né? Que foi tudo criptografado. Então, como eu coloquei uma senha simples, Lucas, dá um OK. Vejam aqui que ele já emulou. E onde é que está isso? Né? Vem aqui, meu computador, e reparem que ele criou um novo disco de 1.46 GB. Esse novo disco é esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui que a gente criou. Então esse que é arquivo aqui, usando o ToCrypt, ele vira um outro disco, que pode ser colocado coisas à vontade aqui dentro, copiado tudo isso daqui. Então depois que todos os arquivos, todas as músicas, fotos, enfim, que se queira colocar aqui dentro está pronto, você vem com o ToCrypt aqui com ele de novo e vai desmontar a unidade. Lembrar sempre de desmontar quando vai ejetar o pendrive, né? Vem aqui, desmonta a unidade. Então aqui vai forçar o desmontamento, clica em sim e reparem que ele já excluiu esse disco, né? Já desmontou. Então vem aqui exit e pode rejetar o pendrive com toda a segurança. Todo esse procedimento de criar o volume também pode ser feito para um arquivo no computador. Como assim? Então vejamos aqui, eu vou copiar esse arquivo e vou colar ele aqui na minha partição dados. Eu vou colar ele aqui e eu vou usar o ToCrypt que está instalado na minha máquina, que é esse daqui. Eu vou usar esse daqui para abrir aquela unidade, ou seja, às vezes o pendrive pode estar fora, mas eu copiei aquele arquivo, né, o volume que vai estar os arquivos. Então eu posso fazer isso fora do pendrive, se o pendrive não estiver na máquina. Então, terminar aqui, né, um minuto para terminar. Eu vou copiar esses arquivos, eu vou remover o pendrive e vou emular mesmo assim. E vou criar um novo disco. Então os passos são os mesmos, né? Para criar o volume, faz todo aquele processo lá, só que em vez de tu salvar no pendrive, você vai salvar num lugar qualquer no teu disco, caso você queira que esse arquivo fique no teu HD. Então vamos esperar aqui terminar a cópia do arquivo. Terminou. Vamos fechar aqui o ToCrypt. Pode estar sendo executado o pendrive. Fecha aqui. Vamos lá no meu computador e vamos ejetar pendrive. Para vocês verem que o processo fica o mesmo. Então aqui, removendo pendrive, removi. Agora, executando o programa ToCrypt do computador, abrindo ele novamente. Vamos selecionar o arquivo, mesmo processo de antes. Lembrando sempre onde é que você colocou, né? Que no caso eu coloquei no dados. E arquivos. Vem aqui, abrir. Seleciona a unidade H e veio em montar. Coloca a senha, Lucas, e dá um OK. Pronto, né? Ele já criou o volume. Tá aqui o volume sem usar o pendrive. Então, mostrando que esse volume pode ser criado em qualquer disco. Para desmontar, vem aqui, desmonta, pronto. Então, é isso aí.